Ela traz algumas questões bem interessantes, inclusive, Davi, ela fala muito sobre essa questão da polícia, sobre a assertividade da polícia, sobre como a polícia tem trabalhado. E ela traz um outro dado interessante, que é sobre a questão dos tiros, do sniper, porque a gente entende que o sniper tem que matar com um tiro, só que veio a público é que ele deu 6 tiros, a gente não sabe, enfim, qual foi o tiro que matou, porque teve tiro na perna, teve tiro no peito, que levou, enfim, a uma parada cardiorrespiratória. Eu acho que tudo isso vai ser desvendado nos próximos dias, tem um inquérito, inclusive, que será respondido em relação a isso. Mas sobre esse ponto específico, vocês têm algum apontamento sobre o tiro do sniper que matou esse sequestrador? Bom, eu acho que o tiro foi bem dado, mas como é que você pode medir na hora? Você tem que dar um tiro, 2 ou 3, infelizmente, teve que eliminar o perigo. Sim. Tinha gasolina dentro do ônibus, enfim, eles não sabem exatamente o que tinha e o que não tinha. Sim. Se a arma era de brinquedo, se não era, é uma coisa muito complicada. Sim. Mas eu considero uma ação legal. Essa não dava para saber se a arma era de brinquedo naquele momento? Pelo que eu vi, não. Eu não tenho como fazer um juízo disso, né? É muito complicado. E tinha gasolina lá dentro, né? Tinha. E ele tinha um isqueiro de acero. Tinha fogo lá em determinado momento, atirou fogo lá em alguma coisa. É uma coisa muito complicada. Pegar esse gancho das armas, bom, o governo Bolsonaro tinha apresentado medidas sobre posse e porte de armas, recuou e agora está apresentando projetos de lei que vão tramitar no Congresso em relação a posse e porte de armas. Até que ponto projetos de lei que, enfim, dão mais liberdade em relação a posse e porte de armas contribuem para a segurança pública? Isso para mim é uma discussão muito ideológica. E acho que a sociedade civil tem que discutir mesmo, né, para saber da efetividade. Obviamente, se você tiver uma pessoa que não sabe nem dar um tiro esportivo, não vai adiantar nada para a segurança pública. De outra forma, eu vejo muita gente falando, mas eu não posso ter uma arma em casa, por exemplo, para me defender caso eu queira de um ataque com uma pessoa com uma barra de ferro, ou mesmo com um revólver. Será que não é um direito de cidadão? Então, tudo isso, no meu modo de entender, deve ser avaliado, né? Por isso que tem que escutar a sociedade civil. Mas a sociedade civil está sendo consultada em relação a tudo isso? Porque a gente tem um Congresso eleito ali, mas é um Congresso conservador, a gente sabe, e que tem um viés ideológico muito forte. Então é esse Congresso que vai legislar sobre a sociedade. De qualquer forma, foram eleitos recentemente, né? Sim. Agora, se vão formar maioria, se não vão, é para isso que estão lá. Mas também tem as audiências públicas, isso pode ser discutido ainda, com mais calma. É curioso que o presidente ele festejou, né, a queda de homicídios e a gente não vê uma medida efetiva, né, que ele adotou para levar essa queda de homicídios, né? Sim. Resultado de governos anteriores isso? Parece que é muito mais uma sazonalidade, né, que estatísticas criminais têm muito disso, né? Os anos de 2017 e 2018 foram anos violentos, né? Foram anos de guerras entre facções, então que levaram a um alto índice de elevadas taxas, melhor dizendo, de homicídios nas regiões norte e nordeste, né? Sim. Então, mas ele está festejando isso. Então a gente pergunta, qual que é o grande projeto de segurança pública dele? Bom, ele apresenta 2 caminhos, né? O pacote anticrimes que a gente conversou no bloco anterior e essa questão do decreto de armas, né? Que não é uma medida de segurança pública, né? Até porque ele está privatizando a segurança. Cidadão, você cuide da sua segurança. É uma forma de privatizar, né, de delegar a segurança ao cidadão. E aí a gente tem que questionar se isso de fato vai implicar realmente em queda de homicídios. Né? Até porque, se a gente for analisar o perfil de vítimas de homicídio no Brasil, são de pessoas que não vão ter condições de comprar arma de fogo legalizada. Porque é caro, inclusive. Porque é caro, extremamente caro você obter seja um CR no Exército, seja um registro no Sinarme, enfim, é caro. Então, não me parece que essa medida vai implicar numa queda de homicídios assim, que vai justificar, né, o decreto, né? A gente pode, claro, tentar discutir a existência desse decreto, da flexibilização por outros olhares, mas a questão das estatísticas criminais, eu acho que ele não vai conseguir justificar isso, não é algo que se sustenta. Entendi. É porque você fala, inclusive, Marcos, em ouvir a sociedade,
a gente sabe que é uma medida que agrada muito a base eleitoral de Bolsonaro, mas já foram feitas pesquisas de opinião que mostram que a população brasileira é contra, inclusive, liberar armamento para a população, enfim. Então, será que a população vai ser ouvida e ela está sendo ouvida em relação à política pública de segurança? Então, é uma boa pergunta, mas a gente mede aí pelos, sei lá, as pesquisas. Quando se fala em pesquisa também, tem o tal Estatuto do Desarmamento, que na minha visão foi o Estatuto do Armamento. Que eles deram uma forma de mudar, enfim, respeitando as opiniões contrárias. Sim. Mas eu acho que assim, a política de segurança pública não pode ser uma política isolada. Então ela tem que contar com investimento no social, na educação, para que isso com o tempo, né, possa refletir realmente nos índices de criminalidade e de segurança. Né? Obviamente que tem que ser tomadas medidas mais drásticas ou mais urgentes, vamos dizer assim, melhor dizendo, logo de pronto. Sim. Mas o importante que eu acho realmente é você investir na base, ou seja, no social, na educação, para que você possa realmente, lá na frente, investir menos em segurança, ter um povo mais bem educado e com mais condições de... Mas isso também não está sendo feito. Mas é muito começo, eu acho, sei lá. Porque você fala a gente sabe que a desigualdade gera violência, então realmente, vamos investir na educação, vamos investir em projetos sociais, enfim, mas a gente não vê isso acontecendo. A discussão de segurança pública, inclusive, toma espaço das discussões sobre educação. Mas eu acho que é a cara do governo também, né? Sim. Mas já teve muita discussão da educação aí, né? Nem todas favoráveis ao governo, mas enfim. Eu acho que é um problema muito grande. Eu, assim, costumo falar como se fosse um hospital, né? Você tem um monte de gente doente, mas você tem que cuidar do pronto-socorro primeiro, não tem jeito. Sim. Que é a violência na rua, esse dia a dia. Sim. E depois tratar de todo o resto. Davi acha que a gente está guiando a discussão sobre segurança pública por um caminho interessante ou... Volta ao ponto da janela de oportunidade. A gente está perdendo, né, a oportunidade de, enfim, trabalharmos com uma prevenção primária, né, como ele disse, a questão da educação, enfim, que realmente o Estado está deixando muito a desejar, né, o Brasil como um todo, o país como um todo. Então a gente não vê o estado de bem-estar social, que veja, a primeira medida que você deve adotar para conter a criminalidade, ele está ruindo, né? Então já começa aí o problema. E aí, quando você parte para uma prevenção secundária, a polícia tem lá seus problemas, né? Como eu já abordei, a questão da investigação realmente está deixando a desejar, né? A polícia não está conseguindo prevenir, muitas vezes a contento, o crime. E aí, quando você vai para uma prevenção terciária, que seria o Estado penal, né? A gente vai ver que o Estado ele não está conseguindo ressocializar esses presos, né? Nem tem como naqueles espaços, né? Naqueles depósitos de carne humana. Então a gente falha nos 3 momentos, né? Então eu acredito que um pacote de segurança pública sério, né? Ele tem que dar conta disso tudo. Se o crime é um fenômeno complexo, multidimensional, né? Ele tem que dar conta dessas 3 formas de prevenção, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, a polícia não consegue dar conta do recado sozinho, muito menos as prisões, né? A sociedade também não, né? Eu acho que a gente precisa da articulação dessas 3 formas de prevenção, né? Um pacote de crime que considere de verdade o crime como algo multifatorial, multidimensional. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.